Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast, conteúdos que destravam a sua vida. Olha, nós estamos aqui gerando para você conteúdo de valor para ajudar você a trabalhar os seus hábitos, conquistando metas e objetivos, com base no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que tem como subtítulo Pequenas Mudanças, Resultados Impressionantes. Hoje eu quero falar de pelo menos seis estratégias para que você mude de fato os seus hábitos. Está no ar o Cápsula Cast, conteúdos que destravam a sua vida. Sabia que mudanças ou novos hábitos podem ser reprogramados aos poucos? Porque se nós reprogramamos aos poucos, nós não demandamos uma energia demasiada do nosso cérebro e aí ele vai recebendo conteúdos novos e aos poucos ele vai se adaptando às mudanças de hábito que você precisa ter. Vocês vão se lembrar que no primeiro vídeo sobre hábitos eu falei que nós temos às vezes dificuldades de adotar hábitos e hábitos atômicos, como o autor do livro traz, porque nós pensamos que toda mudança precisa ser radical. Não, eu posso começar uma mudança, reprogramá-la, eu posso recomeçar, eu posso reestruturar e fazer da minha vida de mudança de hábitos algo que eu aproveite também o processo. Falei sobre isso com vocês no primeiro vídeo da série sobre hábitos, né? E aqui eu quero te dizer que se nós mudarmos 1% ao dia, durante 365 dias no ano, nós vamos ter em média um crescimento de 37,78%. Esses números são do autor do livro. Mas se piorarmos 1% a cada dia, também nos mesmos 365 dias, vamos zerar qualquer possibilidade de crescimento. O que eu vou te dizer agora destrava a sua vida. Preste atenção. Mudanças, hábitos novos, eles precisam ser colocados na nossa rotina pelo menos 1% ao dia. Não é você pensar nos 365 dias do ano, mas pensar naquele dia, fazer algo diferente para aquele hábito ser frequente, mesmo que seja 1%. Não é radicalizar e tentar buscar 100% do hábito no primeiro dia. Porque se você, de fato, trabalhar 1% ao dia, você terá uma melhora significativa ao longo do ano de quase 40%. Para ser preciso, 37,78%. O inverso também é proporcional. Se você piorar 1% ao dia, você vai zerar a tua vida de hábitos e vai seguir uma vida ruim por muito tempo, para não dizer ao longo do ano todo. Pegou? Preste atenção nisso, tá? Então não despreze as pequenas mudanças, e eu te digo por que não desprezar as pequenas mudanças. Hábitos são como juros compostos. E por que eles são como juros compostos? Porque isso pode nos levar ao autoaperfeiçoamento, seja para engordar a nossa conta ou para nos colocar em débito ou falência. Por isso que hábitos, especialmente atômicos, são como juros compostos. Se você coloca um pouquinho de recurso todo mês no banco, você pode virar um milionário com o tempo. Mas se você tira das suas reservas todo dia um pouquinho, vai chegar um momento que você não tem nada. O que eu vou te dizer agora destrava a sua vida. Se você quer começar alguma coisa nova, um hábito novo, quer adquirir uma capacidade diferente, isso chama-se autoaperfeiçoamento, isso é como um juro composto. Isso é como você pegar uma quantidade X de dinheiro por mês e guardar e depois você vê no final do ano que tem mais, ou mesmo você tirar essa grana todos os meses do banco e chegar no final do ano você dizer não tem nada, quebrei. Autoaperfeiçoamento é melhorar 1% a cada dia. E esse 1% significa, se você vai guardar dinheiro, guardar um pouquinho cada mês. Para ficar milionário, alguém um dia começou guardando pouco, mas para perder dinheiro começou também tirando pouco. O que você precisa entender é que
O hábito é como um juro composto. Se eu invisto nele, eu cresço. Mas se eu deixo ele de lado, eu vou para o buraco. Adquira bons hábitos que sejam frequentes, mas que sejam pequenas mudanças. 1% a cada dia vai te dar a oportunidade de melhorar quase 40% ao longo da sua vida num primeiro ano. Pense nisso. Bom, às vezes você pode falar assim, não, mas 1% ao dia, a mudança pequena demais, acho que não é para mim, eu quero fazer coisas que são mais radicais. Tá bom, de repente você é fenomenal e eu respeito e você consegue fazer coisas radicais. Quando nós não estamos vendo resultados imediatos, a tendência é que a gente pare de agir. Só que você precisa fazer uma comparação da seguinte maneira. Quando eu comecei isso que eu estou fazendo, onde eu estava? E agora onde eu estou? Então você pega, por exemplo, começou um novo hábito, de repente você, nos primeiros 7 dias, faz uma avaliação. Onde você chegou? Você vai ver que já avançou uma semana. Agora faça a mesma avaliação se você não fizer nada. Digamos que você quisesse perder aí peso. Aí você começou numa segunda. Aí no domingo você dá uma medida nisso e vê que você perdeu um pouquinho de peso. Ah, mas eu quero perder 30 quilos. Mas às vezes você perdeu 800 gramas aquela semana, 1 quilo que seja. Já faz parte aí de menos 29 que você vai ter que buscar. Agora, faça também a avaliação quando você não fizer nada. Você vai ver que além de não ter perdido aquilo que você queria perder, você ganhou mais. Por isso que é importante a gente considerar as pequenas mudanças. E eu quero agora dar o exemplo. Pensa num avião que sai de Los Angeles para Nova York. Avião saindo de Los Angeles para Nova York. Se o piloto desse avião mudar 3 graus e meio ao sul e 3 graus e meio, quem está no voo não sente. É uma mudança muito pequena. Mas se ele mudar 3 graus e meio ao sul, ele não vai mais pousar em Nova York. Ele vai pousar em Washington, D.C. Significa que uma pequena mudança mudou a rota. Pequenas mudanças mudam a rota da sua vida. Esse momento agora que eu vou trazer para você destrava a sua vida. Mudanças imperceptíveis para os outros, para você, elas não são imperceptíveis. Uma pequena mudança de rota te tira do aeroporto do fracasso e te coloca no aeroporto do sucesso. Qual é o problema? É que nós não aceitamos pequenas mudanças porque muitas vezes pessoas dizem assim, você mudou tão pouquinho, e aí você pergunta para a pessoa, você mudou o quê? Às vezes quem está te criticando não mudou nada, mas você fez uma pequena mudança de rota, você estava no aeroporto, jogado às moscas, e aí você fez uma pequena mudança na rota do seu voo, na rota da sua carreira, na rota da sua vida, você chegou num outro lugar. E a pessoa fala, mas ainda não é um lugar legal. Tá, só que você não está mais naquele aeroporto jogado às moscas. Então mudanças que para alguns é imperceptível, para você não é. Então considere a mudança que você está fazendo. E não é que o outro está dizendo se é pequena ou grande. Faça mudanças para adquirir hábitos atômicos. Então você entendeu a questão do avião? Mas eu separei aqui algumas dicas para deixar para vocês aqui. Pelo menos 6 dicas sobre mudanças de hábitos. Primeiro, pense grande. Pense em algo muito grande que você quer conquistar. Comece pequeno, mas comece hoje. Qual é a dificuldade do ser humano? É que ele pensa grande e por pensar grande demais, ele já se assusta. Não tem nada de errado pensar grande. Você pode pensar grande, mas você começa pequeno. E depois você avança, porque você já começou. Segunda dica. Escolha no máximo 3 áreas da sua vida que você quer mudar o hábito e comece a mudar nessa área 1% ao dia. Mas Marçal, 1% ao dia é pouco. Pense assim, se você estudar 15 minutos de inglês todos os dias, aí você tem, vamos dizer que você estude 5 dias da semana. Você vai ter aí 75 minutos de estudo. 75 minutos de estudo, você tem 1h15 de estudos. Se você não estudasse nada, você não aprenderia nada. De repente você vai aprender o bye-bye,
o good night, o good evening, o good afternoon, você vai aprender o thank you, you're welcome, você vai aprender nice to meet you too, são coisas simples do inglês, mas que se você estudar você vai aprender. E se alguém te disser assim, nice to meet you, você já pode responder nice to meet you too. A pessoa está dizendo muito prazer. Aí você está respondendo, prazer é meu e tal, né? Por quê? Porque você estudou 1h15. Então para com essa ideia de que 1% não faz diferença. Faz sim. Lembra do avião que sai de Los Angeles para Nova York, 3,5 de mudança, né? 3,5 de mudança de graus ao sul, o avião chega em Washington e não em Nova York. A mudança é imperceptível, mas faz toda a diferença. Outro item que eu quero colocar aqui, Considere os pequenos avanços e não dê ouvidos a quem não muda nada e ainda fala que não viu nada de novo em você. O que eu vou te falar agora destrava a sua vida. Pare de dar ouvidos a engenheiros de obras prontas. Alguém que, enquanto você está produzindo alguma coisa muito boa para a sua vida, adquirindo novos hábitos, diz assim, eu faria diferente de você para adquirir esse hábito. E aí você pergunta para a pessoa assim, e você está fazendo o que com os seus? Você vai notar que ele não está fazendo nada. Então dê ouvidos a quem valoriza cada pequena mudança sua. Valorize pessoas que olhem para você e digam assim, sensacional. Ontem você estava almoçando e você tinha 3 carboidratos no seu prato. Hoje você só tem 1. Está começando, né? É isso. Tem gente que critica o que a gente está fazendo, mas não faz nada. Tem gente que diz que faria melhor, mas nunca fez. Fuja de gente que só critica. A crítica te faz crescer? Faz. Mas tem gente que só critica, não elogia em nada. Dá uma equilibrada nisso e adquira novos hábitos. E um deles, tire da sua frente quem te atrapalha e não te ajuda em nada. Mais um ponto. Persevere nas mudanças pequenas, continuamente, dia a dia, pois no longo prazo o resultado será extraordinário. O autor do livro Hábitos Atômicos, ele escreve o seguinte, o tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Lembra da aulinha de inglês? Se você estudar todos os dias 15 minutos, ao longo de um tempo você vai ter estudado muito. E se eu não estudar, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então passe o tempo aproveitando para fazer algo que vai ser bom para a sua vida e para os seus novos hábitos. Outra coisa, sobre o que você quer alcançar, né? Às vezes, você deseja algo tão grande, e não tem nada de errado nisso, eu falei já sobre isso. Mas você começa a conquistar e parece que você está longe do que é maior, do que é o grande sucesso. E aí você cai no vale da desilusão. O fato de não estar tão perto do grande, mas você está fazendo pequenas mudanças, você ignora as pequenas mudanças e cai no vale da desilusão e desanima. Lembra que o tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Então, se você está numa rota de crescimento para chegar aqui nesse ponto, o mais alto, se você vai conquistando pontinho a pontinho aqui, alguém pode chegar e dizer assim, mas é tão pouco, aí você cai no vale da desilusão. E para. Não pare no meio das críticas. Continue. O tempo e a frequência vão te fazer conquistador de novos hábitos. Outra coisa, não pense demais na meta, mas na forma de desenvolvê-la. O que eu quero te dizer? Não pense demais no hábito. Pense na forma de desenvolvê-lo. O que eu vou te dizer agora destrava a sua vida e os seus hábitos. Não pense demais só no hábito. Eu quero isso. Isso é muito importante. Quando eu conquistar isso, a minha vida vai mudar. Pense no processo. Pense como você vai desenvolver esse hábito. Porque se você olhar só para ele e não pensar no sistema que você vai adotar para chegar, você vai cair no vale da desilusão. Porque você olhou para o alto, você está conquistando ponto a ponto, aí vem uma dificuldade e você, buraco, vale da desilusão. Porque você estava olhando para o alto, uma dificuldade no meio do processo, você cai no vale da desilusão.
Então, mais do que ficar pensando no tamanho do hábito, pense de como você vai construí-lo, de como você vai vencer a cada dia, porque isso vai fazer com que tua mente ela comece a receber doses de mudanças de hábitos comuns para hábitos atômicos de maneira gradativa. E aí você não vai desistir, você vai até o fim. Você precisa ser um imparável. Seja um imparável. Até o próximo vídeo. Tenho certeza que seus hábitos já começaram a mudar, porque os meus mudam 1% a cada dia.